Se vocês estiverem ouvindo bem o vídeo, é só mandar um ok aqui para nós começarmos a nossa webconferência, tá ok? Ótimo, então, boa noite, né, novamente a todos. Nós estamos aqui, né, na nossa segunda webconferência de Prática de Campo 2. Ok, pessoal? Então, na primeira web eu procurei falar um pouquinho sobre a estrutura da disciplina, como ia funcionar os pré-projetos, né, as saídas de campo, certo? Então, procurei, né, sanar algumas dúvidas com relação às atividades da plataforma. E agora, nessa segunda webconferência, então, vamos falar um pouquinho sobre, né, a questão da prática de campo, né, da escolha do local, da importância da escolha desse local, okay? Para a gente reforçar um pouquinho as ideias da atividade de campo em si. Então, né, eu procurei aqui linkar essa webconferência em dois momentos. A primeira é a seleção e estruturação de roteiros para atividade de campo. E no segundo momento, a exploração do local e a coleta de dados, materiais, certo, pessoal? Então, serão esses dois momentos. E eu falo um pouco, eu abro um espaço para questionamentos, para dúvidas referentes à web, e ali mais para o final nós podemos conversar um pouquinho sobre a prática de campo que nós vamos fazer aí no decorrer desse bloco, tá ok, pessoal? Então, primeiramente, vamos falar justamente da web, e daí, mais ao final, a gente pode conversar um pouquinho sobre essas atividades. Tudo bem, pessoal? Então, a seleção e estruturação de roteiros para atividade de campo. Vocês, né, viram como é elaborar um projeto, uma atividade de campo, né, como que vocês têm que ver os detalhes, tudo, certo? E, né, trazendo para esse viés, assim, é importante a gente reforçar, né, que essa prática de campo, ela possibilita, né, o desenvolvimento do olhar geográfico, certo, pessoal? Então, esse olhar geográfico, o que ele faz, né? Ele, a partir do momento que a gente começa a elaborar uma atividade de campo, né, uma prática de campo, né, num viés mais científico, nós começamos a observar elementos, a observar pontos específicos, certo? No qual, se a gente fosse sair para um simples passeio, nós não iríamos observar, certo? Então, esse é o olhar geográfico. Nós vamos ver, né, de uma forma diferente, certo? Nós vamos fazer uma análise, né, diferente, e nós vamos refletir sobre essa análise, né, e quais são as relações existentes ali no espaço geográfico, certo? Então, né, a prática de campo, né, ela possibilita esse desenvolvimento do olhar geográfico, né? Nós, enquanto professores de geografia, né, nós temos que ter, né, plena consciência de que, né, nós devemos apurar esse olhar geográfico, nós devemos ver além, né, de uma simples paisagem, de uma simples beleza natural, né, mas o que formou aquilo, né, quais as relações que existem ali, se existe uma inter-relação no meio, né, no meio natural, né, quais são as relações sociais que existem ali, qual é o tipo de classe social que mora em determinado local, porque é uma praça, né, porque uma determinada praça da cidade, né, recebe um grupo de pessoas, na outra praça um outro grupo de pessoas, né. Então, através da geografia, né, e da prática de campo, nós vamos desenvolvendo isso, certo? E nós vamos começar a olhar de uma forma diferente, né, todo esse espaço geográfico. Então, isso é o olhar geográfico. Nós expandimos a nossa mente e nós começamos a olhar além,
do que simplesmente aquilo, né? Do que todo mundo está acostumado a ver, né? E essas relações, certo, pessoal? Então, uma praça, né, não é uma simples praça, mas tem todo um histórico. Talvez há um grupo, né, de uma tribo urbana que frequenta aquele local, né, aquela praça. Durante o dia ela tem, recebe um grupo de pessoas, à noite já um outro grupo bem diferente, certo? E a gente, através da geografia, nós começamos a observar isso e entender melhor a funcionalidade ali, né? Toda aquela dinâmica que ocorre ali, né? Porque em alguns locais, assim, digamos, tem a avenida, que é o centro comercial, né? Um outro local que já tem mais casas de show, né? Tem uma determinada avenida de uma cidade que tem vários bancos próximos um ao outro, né? Igrejas. Então, isso tudo, né, a gente começa a perceber, né, com essa prática de campo, com o desenvolver essa prática de campo. E é bom, né, enquanto professores, desenvolver isso, porque quando nós vamos elaborar uma atividade de campo para os nossos alunos, a gente já sabe exatamente, né, em que ponto nós vamos pegar ali para trabalhar com os alunos, né, seja de fundamental ou seja de ensino médio. Nós vamos saber como lidar, né? Não vamos simplesmente fazer uma prática de campo numa praça, mas por que naquela praça? Certo, pessoal? Então, reforçando, né, a prática de campo também ali no conceito de Bello e Mello, em 2016, é esse elo entre a teoria e a prática. E eu volto a reforçar, eu gosto de bater bastante nessa tecla, porque a prática de campo, nós vamos tirar tudo aquilo que nós trabalhamos, né, a parte teórica da geografia, né, todos os conceitos, e nós vamos transpor, né, para uma prática. O pessoal aqui comentou a formação inicial das cidades. Sim, também dá para se trabalhar, né, porque uma formação inicial, né, nós podemos ver, assim, a grande influência da Igreja Católica na formação das cidades. Nós podemos observar, né, nós vamos estudar isso na parte teórica, a gente vê muito isso em geografia urbana, nessa formação das cidades, né. Então, em uma determinada região, houve o que? A influência da Igreja Católica, né. Aqui na região da universidade, aqui a região dos Campos Gerais, né, teve uma forte influência do tropeirismo. Então, a gente começa a perceber esses detalhes que são riquíssimos, né, que enriquecem a ciência. E a partir do momento que a gente sabe isso na teoria, né, nós vamos desenvolver isso na prática. E só se desenvolve na prática trabalhando em cima disso, né, desenvolvendo esse nosso olhar geográfico. Né, e falar aqui também, né, a definição do local, né, eu já falei aqui de praças, né, de igrejas, de formação inicial das cidades, né, a gente pode ter um parque municipal, um parque estadual, né. Então, essa definição do local, a gente deve de procurar, né, se informar antes, né, e criar todo um cronograma, né, criar todo né, por isso que é um projeto, né, nós já temos que elaborar todo um projeto para que a gente possa evitar, né, que ocorram imprevistos. Imprevistos sempre ocorrem, né, sempre vai acontecer uma coisa ou outra, né, mas por isso que a gente tem que elaborar esse projeto, certo? Antes mesmo de fazer a atividade, né, contando com tudo que pode acontecer. Nós vamos fazer uma saída, né, numa área urbana de uma cidade. No verão, pode dar chuvas, aquelas chuvas torrenciais, né, aquelas chuvas localizadas. Nós já devemos estar preparados para isso, certo? Nós vamos fazer uma prática de campo numa caverna, né? O acesso é difícil, se chover não tem como ir. Então, a gente já tem que se preparar,
né, para evitar esses possíveis imprevistos, né? Ou nós vamos né, fazer uma atividade de campo numa caverna, tem que ver quantas pessoas vão, quantos alunos vão, capacete, lanterna, né, tudo isso. A gente sempre tem que pensar em todos os detalhes. Então, pessoal, né, essa questão da definição do local, né, a gente já começa a ligar tudo que nós trabalhamos com os pré-projetos que vocês estão desenvolvendo, né, e com esse elo entre a teoria e a prática. A gente nós não vamos, né, vocês, no caso, não estudam geomorfologia, geologia, geografia urbana, geografia econômica, biogeografia, vocês não vão estudar essas disciplinas da geografia, né, e simplesmente, estudei, vou guardar ali num cantinho, colocar numa pastinha e pronto. Não, vocês vão adquirir todo esse conhecimento e na prática de campo, na atividade, vocês vão começar a executar tudo isso que vocês aprenderam. E nós temos essa possibilidade. A geografia, ela nos presenteia, né, com isso, né, com essas atividades. Então, nós estudamos ali, a gente vê a parte teórica, nós trabalhamos os conceitos da geografia e daí nós podemos transpor numa aula prática, né. Vocês perceberam também, né, que o fascículo ele fala muito, né, da questão de elaborar uma atividade de campo, de elaborar um projeto, e eu sempre falo nas minhas webs e nos meus, né, nas minhas atividades, né, eu procuro olhar vocês como professores de geografia, certo? Então, é por isso que eu sempre estou reforçando que nós devemos de pensar sempre em nossos alunos. Eu vejo vocês como os professores. Na verdade, o que está no fascículo, né, ali toda a elaboração de um projeto, a escolha do local, como deve ser feito, né, para acadêmicos. E eu procuro puxar para o lado que vocês vejam mais para a questão, né, enquanto professores, certo? Nós vamos fazer uma atividade de campo, né, com alunos do 6º ano, que tem em média 10, 11 anos, né, muda todo o planejamento. Nós não vamos poder levar crianças em determinados locais, né, de 6º ano. Muda todo o planejamento. Certo? Nós não vamos trabalhar tanto aquela parte técnica, nós vamos ter que saber muito bem onde nós vamos e como vamos trabalhar isso. Então, é por isso que eu sempre reforço para vocês. Então, eu fiz aqui eu comentei sobre o tropeirismo e teve um aluno que comentou aqui da questão de Castro, né, que é um dos centros do tropeirismo. Tem muita história, né, tem muita beleza, lógico, tem, mas é pouco explorado, é pouco conhecido até mesmo por uma parte da população. É o que acontece aqui na cidade de Ponta Grossa, porque a cidade começou a crescer, a se expandir, e muitas pessoas vieram de fora, então não tem muito essa identidade, né, como um tropeirismo. Aí cabe os professores de geografia, né, trabalhar em cima disso. Por que será que tem um monumento em homenagem aos tropeiros no centro da cidade? Por que tem tropeada? Por que será que tem rodeio, né, em algumas cidades? Então, isso que cabe a nós trabalharmos, né? Para que os nossos alunos, né, a população ali daquela região possa né, começar a se familiarizar, né, ter aquela ligação com o local onde eles moram. Também, né, quando eu falo aqui que eu sempre bato na tecla que vocês, né, eu trabalho com vocês como se vocês já fossem os professores de geografia de alguns alunos, certo? Daí nós vamos fazer uma atividade de campo com crianças do 6º, do 7º ano, tem que pedir autorização do responsável, né, e a gente já tem que ter ciência de que, né, o professor ali, nós somos os responsáveis por aqueles alunos. Então imagina se pegar uma turma de 30, de 40 crianças ali, para sair
para dar uma volta numa praça. Vai que uma, né, sai correndo lá e se enfia no meio da rua. Né? A gente tem que ter plena consciência que nós somos os responsáveis. Né? E tudo isso tem que colocar, né, na balança ali para ver, será que compensa, será que é viável também fazer isso? É uma saída interessante, mas qual é o horário que tem menos movimento de carros, ou menos movimento de pessoas, que eu possa, né, manter um certo controle ali e repassar o que eu planejei para os alunos. E aí entra o planejamento, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes para evitar qualquer imprevisto que possa ocorrer, né, durante a atividade. Por isso que eu falei, né, e a proposta da disciplina é justamente essa. Nós fazemos uma organização pré-saída, saída e pós-saída. Eu já tive experiências que eu fiz com os alunos que o resultado no final foi surpreendente. Né? Fazer eles pesquisarem qual o local que nós iríamos, apresentarem para os colegas, ajudava os alunos, né, para elaborar essa apresentação, buscava informações, tudo. Durante a saída, eu também pedia, né, também peço para os alunos, para eles tirarem foto do que eles pesquisaram, se realmente é o que eles estão olhando ali, se realmente é como aquela imagem da internet, se eles encontram algum detalhe diferente. E daí, no final, que eles apresentem o que eles viram, o que eles pesquisaram, e expliquem se eles viram algo de diferente, alguma coisa, qual foi a sensação de ver aquela imagem e depois estar do lado ali. E funciona muito bem. Eu falo de um exemplo, né, meu, porque comigo funciona perfeitamente. Chega lá no final, no dia da apresentação final, né, muitos alunos falam, nossa, professor, nossa, é incrível, né? Eu via lá nas fotos a imagem da Vila Velha, não parecia tão grande. Aqui, olhando, a hora que eu comecei a olhar, eu falei, nossa, nossa, é bem diferente do que eu imaginava. Não é igual na fotografia. Naquela imagem que nós procuramos, tinha um detalhe assim, né? E daí eu procurava explicar o que era aquele detalhe, né? O porquê ocorria aquele desgaste desigual das rochas. E aí eu fui sempre trabalhando com os alunos e no final o resultado, né, como eu falo, é uma experiência que eu estou passando para vocês, sempre foi muito bom, sempre foi surpreendente. Porque se eu fazer eles, se nós, enquanto professores, fazer eles trabalharem, né, antes, durante, né, e depois, é lógico que essa atividade de campo vai ter vai alcançar um objetivo. E é por isso que nós traçamos esses objetivos. Porque nós temos que colocar o aluno vendo, né, de uma outra forma. A forma que nós, enquanto professores de geografia, com o nosso olhar geográfico, nós já somos capazes de interpretar. Mas um aluno, uma criança, ainda não consegue interpretar muito bem. E a gente tem que colocar eles, direcionar, né, dar um norte para eles, para que eles possam se localizar. Então, né, até a questão assim, eu gosto de tal lugar porque eu me identifico, eu vou levar eles numa praça porque é assim, assim. Mas às vezes para os alunos não interessa tanto. E como que eu vou trabalhar para despertar um interesse neles? Tem que ter um detalhezinho que eu possa chamar atenção, né? Algo que eu possa reunir aquela turma ali naquela praça, né, e mostrar, explicar para eles, falar o que é, algo que intrigue, né, que chame a atenção deles e que eles possam futuramente passar ali e lembrar daquilo que o professor falou para eles. Então, isso daí é o planejamento, é a organização, é a definição do local. Às vezes, vamos pegar um exemplo próximo aqui da universidade, o Parque Estadual de Vila Velha. Ele já é conhecido mundialmente, né, tem as suas belezas. Mas muitos alunos, né, quando eu passei no ensino fundamental e médio, a grande maioria não conhecia o local, não conhecia o parque. E olha, é no quintal de casa, né, assim, por assim se dizer. É bem próximo e eles não conheciam, eles nunca foram.
Eles têm a visão da Europa, que na França é lindo, tem a Torre Eiffel e não sei o quê, né, que na Amazônia tem o rio Amazonas, tem aquelas florestas gigantescas, no Pantanal tem um monte de peixe, tem a onça, tem jacaré, e às vezes eles esquecem que a gente tem uma beleza, né, algo tão belo, próximo na casa deles, que eles não valorizam. Por quê? Porque eles não conhecem aquilo ali. E eles não conhecendo, para eles é indiferente se está sendo preservado ou não. Então, essa escolha do local é primordial. Nós temos que saber escolher o local, saber planejar, definir as metas, tudo, para que, né, a gente alcance os objetivos e o mais importante, para que, né, não ocorram imprevistos durante essa atividade. Pessoal, vocês estão entendendo tranquilo aí, está tudo certinho, né? Se tiver algum problema, por favor, vocês podem, né, ou se eu estiver falando muito rápido, vocês podem se manifestar, ok? Então, né, falando novamente, continuando a questão de criar um roteiro de campo, né? Então, um roteiro de campo, quando nós vamos elaborar todo esse planejamento, né, ele não deve ser estático e deve sempre estar passível de mudanças, certo? Nós não podemos colocar ali criar um projeto e falar, não, vai ser exatamente assim. Podem ocorrer mudanças. Devem, na verdade. Porque sempre vai ter algo ali que vai mudar um roteiro, né, um caminho diferente que nós possamos pegar naquele planejado, né? Então, ele não deve ser estático, ele não pode ser rígido só naquilo ali. E a gente tem que colocar na cabeça que ele tem que estar sempre passível de mudanças. Sempre. Né? Nós não podemos criar um roteiro de campo, uma atividade, e fazer exatamente como está ali. Mas nós temos que, né, criar um projeto para servir como uma base. Visitar o local, ver como vai ser, certo? Aí sim, né, realizar a atividade. E também, né, pode alterar esse projeto, reformular mesmo, se vê que não deu certo, vai ficar muito pesado, dá para tirar alguma coisinha, né, alocar uma outra, recolocar alguns outros pontos, né, acrescentar. Então, é sempre bom pensar nessa estrutura, que ela, né, ela pode ser alterada e até mesmo reformular, se não, com experiência, faz uma atividade, não deu certo, refaz esse roteiro, né? Com uma turma vai funcionar de um jeito, com a outra já não funciona, então vou ter que mudar um pouco, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Um projeto, a gente não vai fazer o projeto e vai ser exatamente como está ali. Ele vai servir como uma base e nós sempre vamos estar modificando. Questão do projeto, o plano A e o plano B. Se não der certo o dia até lá, vamos num outro local. Vamos aproveitar, ou nós podemos até aproveitar os dois locais, se tiver tempo suficiente, nós podemos organizar, né, 2 saídas em um dia. Nós podemos fazer uma análise num parque municipal e depois na área urbana da cidade. Então, se não dá para ir em determinado local, o plano B, que tem que ter o roteirinho pronto também, para que nós possamos saber qual o caminho seguir nesse roteiro. Certo, pessoal? Então, às vezes se torna até um pouco repetitivo, né, falar isso, repetir, mas, né, a gente fala, repete, e quando a gente vai elaborar algo, acontece alguma coisa. Daí você pensa, nossa, mas, né, foi justamente isso que eu estudei, né? Aconteceu assim. Então, né, para que uma prática de campo, né, ela tenha um bom desenvolvimento, né, nós devemos seguir alguns critérios,
certo, pessoal? E esses critérios, nós sempre devemos fazer um questionamento. Sempre fazer um questionamento do que vai ser feito, de como vai ser feito. Então, ali o primeiro critério seria a localização da área de estudo, ou das áreas de estudo. Então, primeira pergunta que a gente elabora, né? Para onde nós vamos? E nós temos um mapa de reconhecimento. Tem algum mapa acessível para que nós possamos chegar nesse local? Aonde que nós vamos nesse local? Então, primeiro critério, definir um local. Para onde nós vamos? O segundo critério, a trajetória que vai ser percorrida até o local que nós vamos com os alunos. Então, quais as estradas, quais as rodovias, né, que dão acesso ao local, né? Se nós vamos em um determinado local que tem sinalização ou não tem, então eu vou num local que eu conheço muito bem, mas não tem sinalização. Porque para mim, né, eu como conheço o local, o caminho é fácil. Mas e para quem não conhece? Existe um mapa de localização? Quanto tempo eu vou levar para percorrer todo esse caminho? Quais são as condições das estradas, se é pavimentada, se não é? Então, eu escolhi o local, né, e a trajetória. Nessa trajetória, eu tenho que ver quais são as vias de acesso. Infraestrutura. Se nós vamos em um local, num parque estadual, tem infraestrutura para que nós possamos, né, fazer um lanche, tem lanchonete, ou devemos levar o lanche, certo? Se tem local para descansar, se vão ser 2, 3 dias, se tem local para pouso, né? Importantíssimo também, se tem unidades de saúde próximas ao local. Nós, enquanto professores, devemos saber onde que está essa unidade de saúde, né? Elaborar um tempo ali, né? Qual o tempo de deslocamento. É importante até ver hoje, atualmente, né, sinal de celular, se pega sinal de celular, e se não pega, a gente tem que saber onde tem a torre de celular, certo? E a gente tem que estar ciente que pode acontecer algo, né? Se há um local para alimentação, para descanso, certo? Nós não vamos sair com uma turma, né? Eu não vou numa atividade de campo e andar 6 horas sem parar. Não há ser humano que aguente tudo isso. Viaja 4 horas de ônibus e mais 6 horas a pé. Certo? Então, mas vocês têm que já estar cientes de tudo isso, né? Se tem toda essa infraestrutura no local que nós vamos visitar. Aí sim, né, organização do tempo, o horário de parada, o horário que nós vamos sair, quanto tempo vão levar para chegar. Se leva 1 hora, né, nós temos que contar aí com 1h30, às vezes pode pegar um congestionamento, né, na rodovia, ou a estrada não está muito boa, está chovendo, então esse tempo vai aumentar. A previsão é para chegar às 2 horas da tarde, mas conta como chegar às 16 horas. Aonde nós vamos almoçar, qual o horário que vai ser do lanche. Se for um lanche, pode ser algo breve, né? 30, 40 minutos, certo? Ou então, né, se parar para almoçar, daí nós estipulamos ali 1 hora, 1h30 para almoçar e descansar um pouquinho, daí nós continuamos, certo? Então, essa organização do tempo, né, é imprescindível. Durante a manhã nós vamos, né, visitar um parque, então nós saímos às 8, até às 9h30 nós chegamos no local, das 9h30 às 11h30 a gente faz todo o percurso, né,
e daí, meio-dia, a gente para no local para almoçar, que tem um restaurante até 1h30, depois nós continuamos a segunda parte, né, a partir das 14 horas. Organização do tempo. E o recurso disponível, eu acho que esse daí também é bastante importante a gente, né, reforçar e trabalhar em cima disso. Né. Questão do recurso. Nós vamos... vai gastar dinheiro? Quanto de dinheiro? É viável ir nesse local? Para nós, às vezes, pode ser, mas para um aluno que não tem condições, tem que ver se é viável. Né? Às vezes, mas é só um. Né? Mas é justamente esse um que deveria ir. Né? Os outros talvez já conhecem o local, já sabem, e justamente esse que não tem condições, né, financeiras de ir, daí nós não vamos levar. Então, tem que ver isso, se é viável. Quanto que vai ser gasto? O almoço em tal lugar custa R$20. Mais um lanche, mais 10, R$30. Mais o ônibus, mais 30. Certo? Daí vai lá ver quase R$100 para uma atividade. Será que os alunos têm essa condição? Tem como, né, bancar tudo isso? Quanto será que vai gastar? A gente já tem que jogar por cima, é um valor acima. Nós vamos em um museu, né, nós vamos num centro histórico, daí tem lembrancinha para, né, comprar. É o clássico, né? Parar no local para comprar uma lembrancinha. E daí? A gente tem que colocar isso daí também né, na quantidade de dinheiro que vai gastar nessa atividade ou não? Certo? Ou vamos parar, ter esse tempo para gastar esse dinheiro, só vamos passear, fazer atividade. Então, a questão do recurso também é muito importante. Certo, pessoal? Então, até aqui alguma dúvida? Quanto à questão da estruturação, né, da atividade, quanto à questão da escolha do local, com relação aos recursos, ao trajeto, porque isso eu vou querer ver daí também, né, vocês estão falando aqui que está tudo tranquilo, tudo ok, eu quero ver nas atividades que vocês estão, né, elaboraram lá nos projetos. Eu quero ver se realmente está tudo ok, como vocês estão falando, né, se o plano B já está ali juntinho, né, já está planejado tudo, né. É justamente isso que eu vou querer ver nessa atividade, certo? Então, se vocês estão falando que está tudo ok, eu vou acreditar em vocês que isso realmente está tudo ok, certo? Então, está bem, pessoal, vamos dar continuidade. Eu vou abrir uma enquete aqui para eu ter né, para que a gente possa partir já para o segundo momento da web. Tá ok? Então, aqui já apareceu um questionamento, uma perguntinha, né, se é válido fazer uma apresentação por vídeo sobre o local antes de conhecê-lo. Bem, eu não... Tem várias formas de interpretar essa tua pergunta, né, mas se você fala assim, para os alunos, né, para a atividade que você vai realizar um dia com os alunos, ou a atividade que nós vamos fazer aí no final da disciplina. Porque a questão dos alunos, né, o que eu vejo assim, que é interessante fazer é fazer o aluno pesquisar. Fazer o aluno, né, você ajudar ele, auxiliar ele, mas ele buscar informações desse local. Porque é ele que vai começar a descobrir. Certo? Não adianta eu pegar um vídeo pronto, né, que vai falar tudo, ele vai assistir o vídeo, vai tomar atenção ali. Nós sabemos que, né, passou de 5 minutos, já começa a se tornar cômodo para prestar atenção em algo.
Nós sabemos disso, é muito difícil manter a concentração ali mais de 5 minutos. Uma coisa você já começa a perceber, já dá vontade de pegar o celular e olhar a hora, daí se tem internet já dá uma olhadinha nas mensagens, né? Então, se é válido, né? Mas eu vejo que o mais interessante é ajudar o aluno a pesquisar sobre o local. Ele pesquisar. Nós passamos a informação, né, os conceitos, e se for procurar imagem, os alunos mesmo procurarem as imagens. Fazer eles buscar, né? Nós fornecemos um pouquinho, uma ajuda, é lógico, né, enquanto professor, né? E fazer eles procurarem essas imagens, buscar essas informações. E até eu acho interessante, né, se tem algum aluno que tem, né, tem muitos alunos que conseguem eles montarem o próprio vídeo deles. Então, né, no final, lá na pós-atividade, fazer os alunos, vocês elaborem uma apresentação com as imagens, um vídeo explicando o que vocês viram. Eu acho que é mais interessante trabalhar isso, que você vai trazer o aluno para você, né? Porque mostrar um vídeo aqui, como falaram, né? A mente desliga. Certo? Aqui, às vezes, o professor está falando na webconferência, alguém está ali vendo aquele vídeo, vendo o professor mexendo as mãos ali, falando, e repetindo, e coisa que eu já vi, e estou vendo de novo, e daí o celular já começa a se tornar parece que mais interessante, né? Ouve um barulho lá fora, já começa, né, aquele barulhinho lá na janela começa a chamar atenção. Então é isso, pessoal. Eu acredito que, né, é interessante fazer o aluno buscar a informação, tá certo? Então aqui, eu falar assim de uma enquete, agora eu mudei um pouquinho a enquete para essa webconferência. Então, mais relacionada à questão do que impossibilita uma atividade de campo. Ok? Então, eu fiz a perguntinha ali, né? Qual dos elementos abaixo você acredita ser um empecilho para realizar atividades de campo com as turmas do ensino fundamental e do ensino médio? Então, eu coloquei ali 3 alternativas, eu quero ver, né, com a base, né, baseado na atividade, na prática de campo que vocês já fizeram, e nessa que nós estamos elaborando, certo? Eu vou abrir a enquete ali, se é a falta de tempo, se são as turmas indisciplinadas, né, ou se é a falta de opções. Okay? Então, eu abro a enquete ali, daí vocês respondem na enquete mesmo, acho que 2 minutinhos, e nós já damos continuidade daí, né, à próxima etapa. Então, está aberto lá a enquete, e vocês podem, né, clicar aí na opção que vocês acham, né, que é um empecilho para realizar essas atividades de campo. Só peço para vocês responderem ali mesmo na enquete, tá ok? Para a gente ter uma base de quantos vão responder e qual seria o maior empecilho.
Ótimo, então, né, ali já que a grande maioria ali já respondeu essa enquete, né? Então, a maioria acha que são as turmas indisciplinadas. Alguns ali, a falta de tempo, e uma pessoa, ali, um aluno falou que é a falta de opções. Então, a turma indisciplinada sempre, né, teve mais colegas aí que acharam que turmas indisciplinadas, né, que são esse empecilho para realizar as atividades de campo, certo? Então, eu devo admitir que já era algo esperado, né, porque nós, enquanto professores, nós sempre vemos a culpa no aluno. Na sala de aula já é difícil de manter o controle dessa turma. Imagine se vai levar para um local, vão sair correndo, tudo que nem uns loucos, né, não vão ver nada, né. Então, é algo esperado, porque a gente sempre vê o problema no outro. Às vezes a gente não para analisar que, né, um jovem, um pré-adolescente com seus 14, 15 anos, fechado a manhã inteira numa sala de aula que às vezes é quente, né, que às vezes não tem estrutura, é lógico que ele vai ficar afobado ali dentro. É aí que está o interessante da atividade de campo. Eu vou reforçar aqui que essa atividade que eu elaborei com os alunos do ensino fundamental, né, foram 2 atividades diferenciadas que eu fiz, que eu peguei as turmas que eram consideradas as mais indisciplinadas desses colégios que eu trabalhei. Então, eu peguei justamente as 2 para trabalhar em cima disso uma nova dinâmica em sala de aula. Né? Primeiro porque eu via, né, eu vou comentar aqui com vocês antes de passar para frente, né? Primeiro porque eu via, né, que as salas de aula eram super apertadas, né, tinha uma sala bem pequena que tinha 38 alunos, certo? Era um colégio mais retirado da cidade, né, então, né, quase no campo, né, bem na divisa, assim. Então a sala de aula era super quente, e o sol ele batia diretamente na sala de aula, né, tinha um quadro dentro da sala que era muito ruim de escrever, era quase impossível de usar aquele quadro. As carteiras, né, não vou falar que é culpa dos alunos, né, mas de vários alunos que passaram, né, por ali. Né. Então a estrutura, né, era muito ruim da sala. Né. E eu, né, enquanto professor, a gente já entrava com aquele, nossa, eu vou ir para essa turma agora. A gente conversava com os colegas, porque aquela turma, não sei o quê, porque o fulano brigou com o ciclano, e daí teve que eu tive que intervir e tal, né? Aí, eu falei, bem, eu vou tentar trabalhar com essas turmas, né? Justamente por isso, né? Para ver se realmente a turma é indisciplinada. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas turmas e comecei a desenvolver 2 trabalhos em cada turma. Eu fui levar uma dessas turmas para o Parque Estadual de Vila Velha, então organizei com eles, né, mandei autorização para os pais para que eles pudessem vir no contraturno da aula, eles estudavam de manhã, para vir à tarde, para a gente pesquisar no laboratório de informática, buscar informações, né, porque eu tentei fazer num primeiro momento, né, sobre, né, para eles pesquisarem sozinhos sobre o Parque de Vila Velha e as furnas, né, que tem no parque. Eles trouxeram informações de furnas lá de Minas Gerais, né, que não tem nada a ver com a formação geológica que nós temos aqui na região, e eu vi, não, calma lá, vamos refazer isso. É lógico que é trabalhoso. Então, o que aconteceu? Trabalhando no contraturno, a gente vinha ali 2 horas durante a tarde, pesquisava, eles tiraram a imagem, eu ensinei eles a montar o PowerPoint, né, fui ensinando. Passou uma semana, eu já vi que o comportamento daquela turma, o rendimento, o comportamento começou a mudar, certo? E daí eles começaram a ficar ansiosos por essa saída de campo. Aí começaram a ficar ansiosos. Eu falei, não, pessoal, vamos fazer um trabalho,
conhecer bem o lugar, tudo, né? Daí o professor leva. Fizemos a saída do campo, foi nessa atividade, foi espetacular. Eu pedia para eles não saírem da trilha, eles andavam todos enfileiradinhos, respeitando. É lógico que tinha um momento que não dava, né? Eles tinham que tirar uma foto todo mundo junto, mas eles vinham pedir permissão pro monitor que estava acompanhando a turma, né? Eles vinham pedir permissão para o professor, né? Para se juntarem ali, porque não ia caber todo mundo na trilha. Então, o resultado foi surpreendente. E no final, né, dessa atividade, eles fizeram um trabalho que me surpreendeu, né, e durante o ano, né, o comportamento da turma foi espetacular. Né. Chegou até o final do ano, né, todos os professores estavam elogiando aquela turma, porque como que eles mudaram tanto o comportamento. Né, e era uma turma bastante problemática. Então, né, antes de nós ver o problema no outro, nós temos que ver olha o olhar geográfico. Né? O porquê acontece isso. Por que será o aluno está ali, tem 15 anos e está no 7º ano? Às vezes pode ser, tem muitos problemas, né? Não podemos querer abraçar o mundo. Mas o que eu quero deixar claro é que, enquanto professores, nós temos que ver exatamente o que está acontecendo, o que leva, né, a uma turma ser tão indisciplinada. Às vezes a energia que o professor vai passar já quer entrar já entra gritando na sala de aula, né? Já entra batendo a porta e berrando e mandando fulano sentar, né? Às vezes até nós mesmos já passamos uma energia tão pesada, mas tem que ver. Nesse caso eu observei isso, né? Aí eu, em conversa com os alunos, tal, né, esse é um dos exemplos. O que eles falando da questão do sol, batendo, conversamos com o diretor, foi difícil, mas conseguimos umas cortinas para janelas. Né. Tinha um pai de um aluno que era eletricista, nós arrumamos os ventiladores e tal, né, a comunidade escolar ajudou, e daí o que aconteceu? O comportamento da turma melhorou muito, né. Eu não posso dizer 100%, né, mas melhorou bastante. E eu acredito que foi, né, uma grande parcela foi isso, de se trabalhar com eles, de se sentir desafiado a mudar aquela turma. Uma outra experiência que eu comento é aqui, assim, né, bem semelhante, uma turma indisciplinada, não queria nada com nada, né, tinham 45 alunos numa sala. Então imagine, 45, né, pré-adolescentes ali entre 12 e 13 anos, numa caixa de concreto fechada. Imagine se eles não vão ficar tudo louco lá dentro. Não é, ninguém aguenta ficar. Imagine num verãozão, um calor, como que não era sala. Fiz o mesmo trabalho, né, só que aí eu fiz uma questão diferente. Nós fizemos uma atividade de pegar fotos antigas da cidade, das principais avenidas, e daí nós fomos trabalhar com eles, essas fotos antigas, né, qual o nome da rua, o nome do prédio e tal, né, se era caminho da escola de algum dos alunos, e em seguida nós fizemos uma aula, passeio no entorno para conhecer esses pontos que nós trabalhamos com as fotos. E eles pesquisando, eles trabalhando, o que aconteceu? Eles foram mudando o comportamento. Porque eles queriam sair da sala de aula. Isso não dá para negar, né? Era o objetivo deles. Né? O meu objetivo era outro, mas o deles era sair da sala, né? Ter uma tarde fora da sala de aula. Mas aproveitando isso, então, o que aconteceu? Eu trabalhei com outro professor, aí entra, né, a interdisciplinaridade, depois a multidisciplinaridade, né? De um professor passou para 2, daí quase todos os professores se envolveram nessa. Aí sim, né, trabalhamos ali 2 semanas e realizamos essa atividade, certo? O resultado foi o mesmo, o comportamento da turma melhorou. É lógico que é uma realidade bem diferente, porque tinha muito aluno naquela sala, então a gente tinha que pensar nisso também. Né, era muita gente para uma sala só. Então, né, o que eu quero falar aí, né, com relação à enquete?
nós temos que saber como trabalhar. Às vezes a gente não faz uma atividade legal com os alunos porque a gente coloca a culpa sempre no outro. É sempre ele que é o problema. Eu nunca vejo por que aquilo é um problema. E aí também aqui, né, o pessoal falando da questão dos alunos, né, de questão de novas experiências, né, de se trabalhar adaptando as metodologias, é lógico, né, isso é um projeto, nós vamos ter que trabalhar com um projeto, com planejamento. Aí eu falo isso porque, né, eu gosto de reforçar, porque isso é experiência. A gente não vai chegar no primeiro ano e mudar o mundo, né, mudar toda a realidade escolar. Não tem tempo, nós temos que seguir um cronograma, só que nós temos que saber adaptar tudo isso, né, ao conteúdo, né, ao que a gente vai trabalhar na geografia, nunca deixe de esquecer disso, né. Não é uma fuga, mas não vai ser um passeio, não vamos só tirar foto. É trabalhoso? É. Todas as etapas são, né, desde o planejamento, a escolha do local, visitar o local com antecedência, certo, pessoal? Então, eu fiz essa enquete justamente porque, né, para se trabalhar com vocês, justamente isso. O que impede um professor de fazer uma atividade de campo? A primeira resposta que vem na mente são as turmas indisciplinadas. Segunda, também é a falta de tempo. E daí a questão de falta de opções para geografia, eu diria assim que eu não consigo não ver opções trabalhando com geografia. Se a gente olhar pela janela, a gente já pode falar sobre geografia, né, tendo olhar geográfico. E se a gente sair nos fundos da escola, olhar na frente, na avenida que passa na frente da escola, tudo é possível. Eu não consigo ver assim falta de opções. Desde que seja planejado e organizadinho, vai tranquilo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo? Estão ouvindo bem? Ótimo, eu tô ficando bem feliz assim com a resposta de vocês, porque eu sei que com relação a isso vocês vão ter, né, a nossa prática de campo, a nossa atividade vai ser maravilhosa. Aqui falaram a questão de falta de opções, né, que dependem da direção. Sim, são vários, existe várias, né, sempre vai ter algo que vai querer complicar essa prática de campo, essa atividade. Porque aqui o que eu falei, às vezes a gente fala, né, do resultado, mostra uma foto bonita, né, nossa, essa saída de campo, não sei o que, né, foi legal, foi divertido, né, saiu da rotina. Mas só um professor que elabora um trabalho assim sabe o quanto ele vai penar, né, quantas etapas ele vai passar para conseguir chegar onde ele, né, para conseguir chegar naquela foto bonita de toda a turma ali. A gente sabe, enquanto professor, o quão trabalhoso é para conseguir aquilo. Às vezes está tudo organizado, bonitinho, chega na equipe pedagógica, pá, empaca. Não dá para ir. Chega lá, a direção não autoriza. Sim, pode acontecer, mas tudo depende também de um diálogo. Não, está tudo planejado, né? Vamos pegar mais professores, porque eu falei sobre interdisciplinaridade, sobre a multidisciplinaridade, porque eu sozinho não, né, com outros professores que também, né, tenham a vontade e o interesse em fazer isso, fica mais fácil. Então, aí, continuando, né, pessoal?
exploração do local e a coleta de dados ou materiais. Então, vamos, né, dando continuidade a essa webconferência. A escolha do local, né, essa exploração do local, a coleta de dados, de materiais, é bastante importante. Nós temos que saber escolher um local, né, porque aí nós entramos com uma questão do geossistema, né, que o geossistema, né, na geografia, né, nós temos a relação e interação de elementos bióticos, de abióticos, né, nós temos, né, essa relação, tudo está ligado intimamente, né. Voltamos ao início da web, né, nós falamos, porque uma praça, né, tem um grupo de pessoas frequenta durante o dia, mas durante a noite já é outro grupo. Às vezes há um preconceito já estabelecido sobre aquele grupo que frequenta à noite, né. Porque em tal local tem mais igrejas, em outro local tem mais barzinho, uma avenida com mais casas noturnas, né. Então, né, essa relação, essa interação desses elementos, os abióticos, os bióticos, né, os edifícios, né, porque tem igreja, porque tem praça, né, a questão da relação ali das pessoas, porque parece que muda a sua função, né, de dia e de noite, né. Há uma igreja tal, vai um grupo de pessoas naquela outra também, porque elas não podem escolher em qual ela vai. Eu vou nessa igreja, eu vou nessa, não, daí amanhã eu vou na outra, porque há toda uma dinâmica acontecendo ali. Por que será tem uma avenida que tem vários barzinhos ali, uma avenida que tem casa noturna, que tem barzinho, e daí já outra rua paralela, já é uma escuridão total, não tem nada. Isso daí é um geossistema, né? É essa relação, certo? E também, né, aqui, uma definição que eu trouxe, que o geossistema ele é um sistema dinâmico, ele é aberto, e ele tem a sua organização. Ele tem a sua organização, certo, pessoal? Então, né, quando nós vamos falar da escolha, da exploração do local, da coleta de dados, nós temos que ter em mente tudo isso. Desse geossistema, dessa relação, dessa interação com todos esses elementos, né, desse sistema dinâmico. Certo, pessoal? Então, a questão de explorar os locais, né, com antecedência, né, esses locais que nós vamos visitar, né, que serão, né, analisar quais são os potenciais, né, que esses locais eles dispõem, o que tem que eu aprendi em sala de aula que eu posso trabalhar nesse local. Então, eu vou conhecer um local, eu vou ver, né, eu vou procurar explorar ele ao máximo, vou buscar informações daquele local, né, o porquê é importante, né, o porquê desse local, o que ele vai acrescentar com os conceitos que foram aprendidos, né, nessa elo entre teoria e prática. Tudo isso, né, é importante, né, essa exploração do local, essa escolha do local para a gente se trabalhar. E assim a gente aproveita o máximo, né? Nós podemos aproveitar o máximo desses locais, né? Nós podemos analisar, né, fazer uma análise ali da onde a cidade surgiu, por exemplo, né? O porquê tem uma caverna aqui, no outro local não tem, por que será que tem esse parque municipal, o que era antes do parque, por que é um parque agora? Qual o grupo, qual a classe social que frequenta esse parque? Tudo isso, a gente vê com essa relação, né? Por que em tal praça, né, há um grupo, uma classe social, né, X, e na outra praça lá tem uma classe social Y que frequenta? Por que aquele grupo não frequenta essa outra praça? Eu estou dando exemplos para que vocês possam começar a entender. Às vezes eu não vou levar os alunos, né,
naquela praça porque lá é perigoso. Mas o que leva aquela praça a ser perigosa? Quais são os elementos, né, existentes ali naquele local que eu não posso levar os alunos? Por que existe aquilo? Ah, o tal bairro, né, tal vila é perigosa, é violenta. A gente sempre fala isso, né? Tal região da cidade, não vá lá, lá é perigoso. Mas e por que é perigoso? Quais são as condições, né, que levaram, né, quais são as condições que levaram aquela vila, aquele bairro a ser o bairro mais perigoso da cidade? Porque às vezes nós vemos só o grosso, houve um homicídio, o pessoal sempre briga. Ok, mas e o restante da comunidade que vive ali? Como que eu tirei a minha conclusão de que lá é perigoso? Só ouvindo o noticiário? Não é assim. Não é bem assim. Lógico, tem o perigo, tem, mas eu, enquanto professor, eu tenho que entender o porquê é perigoso ir lá. Por que eu não posso ir? O que será que tem de tão grave? Por que a vila assim? Qual o tipo de pessoas que moram? Como se formou aquele bairro? A partir do momento que eu começo a entender isso, que eu começo a explorar, eu vou entendendo. Né? Eu vejo potencial para trabalhar em sala de aula. Tudo isso. Às vezes eu vou chegar e falar, não vou em tal bairro. Chega numa turma e fala, eu não vou em tal bairro porque é perigoso, porque não sei quem me disse. E daí chega um aluno e fala, não, professor, mas eu moro lá e não é assim. E daí, como que você vai rebater o conhecimento que o aluno tem ali vivendo no local, a realidade dele? Se você não pesquisou. Às vezes, aquela praça que a classe X lá frequenta é mais tranquilo. Mas o outro grupo sabe que não vai ser bem-vindo naquela região. Por que será? Porque nós temos essa territorialidade. Um grupo X, um grupo Y. Então, é isso que fala a questão de explorar o local com antecedência. E ver todos os potenciais. Nós temos que ver tudo o que é possível retirar ali para criar esse elo entre teoria e prática. Não adianta nada eu estudar, ler e não colocar em prática. E não saber como trabalhar. Então, para essa exploração, eu já estou meio falando, já estou indo nos slides à frente, já estou quase que adiantando tudo. Então, para essa exploração, alguns pontos ali que devem ser analisados. Novamente, pessoal, vamos bater naquela tecla. Localização e acesso, infraestrutura, as ferramentas, o que são os objetivos da atividade de campo. Então, localização e acesso, como que eu vou até lá? Por que eu vou até lá? O que eu posso repassar? A infraestrutura. A infraestrutura vai ter tudo, desde as vias de acesso, até o que tem lá, o que eu posso encontrar, o que falta. Tem locais que faltam água, então tenho que reforçar para levar água. Então, essa questão, por isso que eu devo realizar uma exploração desse local antes. As ferramentas, os instrumentos de trabalho. Vai querer que os alunos façam anotações? Será que eu quero que eles façam anotações? Se eu quero que eles façam anotações, levar uma pranchetinha, um caderno, uma caneta, só fotografia, gravar um vídeo, gravar um áudio, leva o celular, mas leva o celular carregado, chega lá, está descarregado o celular. Tudo isso, uma bússola, é bom levar lá para trabalhar com uma bússola, um mapa. Então, é isso que é interessante, essa exploração. Nós vamos explorar o local. Certo, pessoal? E os objetivos. Novamente, a gente entra nos objetivos. Por que eu estou levando esses alunos? O que eu quero que eles aprendam?
qual a relação que tem com o que a gente está trabalhando em sala de aula? Qual a relação que a gente tem, né, que essa atividade tem com a geografia? Então, isso daí é importante, né, essa exploração numa atividade de campo. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, eu peço, com relação ao ego, eu peço que vocês se manifestem. Eu estou falando aqui, né, batendo bastante nessa tecla da questão dos projetos, da organização, do planejamento, porque isso é algo importante para a disciplina, isso é importante para o curso, né, para a geografia. Agora nós vamos ter essas atividades, então nós vamos ter as nossas práticas de campo, certo? Vocês já escolheram os locais, né? Porque é isso que nós trabalhamos, né? Na prática de campo. A gente não vai, nós, né, em prática de campo, nós não trabalhamos os conceitos da geografia, mas nós vamos trabalhar eles agora. Vamos numa área urbana, né, o que eu tenho de carga para se trabalhar aí. Certo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto à sua organização, né, se vocês estão entendendo tudo certinho, né, vocês podem ir perguntando. Assim que, né, eu ver que está tudo tranquilo, daí nós vamos começar a conversar, eu vou reservar um tempinho aqui no final para a gente falar sobre as nossas saídas de campo da disciplina, tá ok? Então, né, tudo isso é bom a gente reforçar, a gente bater nessa tecla, a gente falar, né, a questão de planejamento, de organização. Eu sei que pode ficar repetitivo, cansativo, mas a gente tem que ir colocando na cabeça que tudo pode acontecer, né? Tudo é possível acontecer. Certo, pessoal? Vai explorar um local, né, que falaram se não sabia se faz anotação, se filmava, né? Então já se organiza para isso. Ou vão levar um caderninho, uma pranchetinha para anotação, ou leva um celular, alguma câmera para tirar foto. Aí em tal ponto, aqui dá para parar para ter uma explicação. Guarda os celulares. Anotação. Né? Questão de explorar o local. Nós vamos num local, poxa, eu vou querer reunir a turma a céu aberto para explicar uma coisa. 40, 50 alunos. Não tem. Eu tenho que ver se é viável mesmo. Então, por isso que se deve explorar, né, se organizar com relação ao local que vai fazer essa saída de campo. Então, agora sim, pessoal, já que, né, não surgiu nenhuma dúvida, e se surgirem, então tem a plataforma para a gente trabalhar em cima disso. Agora eu vou reforçar aqui, vou abrir para nós para a gente conversar sobre as saídas de campo, tá ok? Então, eu já peguei o pré-projeto de vocês, ok? Eu já estou analisando, já estou estudando sobre isso, tá certo? Então, reforçando as datas aí para as saídas, né? E eu já conversei com o professor Gilson, com o coordenador, a questão de Ibaiti, então, vai ficar somente no dia 16 mesmo, porque vai ser em um dia. Eu acredito que se a gente se organizar, nós vamos poder fazer tudo no sábado mesmo. Certo? Então, já estou esclarecendo aqui, eu tinha colocado, mas em conversa com ele, daí, né, eu lendo os pré-projetos, eu vi que é possível fazer num dia só. Então, vocês, né, vamos se organizar, né, nós vamos se organizar, daí nós fazemos no dia 16 do 6, Ibaiti. Tá, ok? Então,
todos os grupos, né, a gente se organiza para fazer tudo em um dia só. Tá ok, pessoal? Então, já fica certo aqui que vai ser no dia 16/6. Tá ok? Então, começa às 8 horas e vai até às 18. Né? Parada para o lanche, para o almoço ali. Né? A gente faz o lanche no se deslocar de um local para o outro. Tá ok? Perguntaram aqui do polo de... Deixa eu encontrar a pergunta aqui. Só reforçar, pessoal, que, né, a questão do deslocamento. Perguntando aqui a questão de que vão usar o barco. Então, se já está tudo agendado, se está organizado, né, para ir de barco, então, e como vocês conhecem melhor o local, acredito que vocês podem, então, se organizem para a gente fazer antes essa atividade, né, que nós vamos sair de barco. Ok? Então, dá para inverter, né? Então, esse grupo faz durante a manhã e daí, no período da tarde, faz a outra atividade. Né? Então, aqui a questão de acompanhar. Eu, por enquanto, né, só eu que vou acompanhar como professor. Ok? Então, eu vou acompanhar vocês na saída de campo. Agora, nós temos uma monitora aí na disciplina, né, e se der certo, se houver compatibilidade de horários e tudo mais, ela vai acompanhar também nessa atividade. Então, vai, né, no caso eu, como professor, e mais uma monitora. Então, o que eu quero nessa saída de campo já de Paranaguá, do polo de Paranaguá, pessoal. Eu quero, né, eu necessito que vocês já estejam com o projeto em mãos, com todo o roteiro certo, do que nós vamos fazer, né, e como nós vamos fazer. Tá ok? Então, o projeto já tem que estar pronto para saber quais os locais que nós vamos visitar, onde nós vamos, né? E, né, como que nós vamos, tudo bem já definido, tá ok? Durante a atividade de campo, né, no polo, né, durante as saídas, eu vou explicar daí pessoalmente como eu vou querer que vocês entreguem, né, o projeto e o relatório final, né, no final lá do segundo bloco. Né, como eu comentei, vocês não vão ter não vão ter a prova presencial, mas vocês têm que entregar esse pré-projeto e o projeto e o relatório final, né, no último dia da prova, certo? Então, não vai ter a prova presencial, mas tem que ter a entrega desse projeto. A avaliação vai ser naquela estrutura que eu comentei, então, o projeto, a participação e o relatório. Né, durante a atividade, né, durante a prática de campo, eu vou explicar bem certinho, eu vou levar, né, eu vou falar sobre os detalhes que eu quero desse relatório final, como que vocês vão entregar, certo? Eu mesmo vou corrigi-los, então vocês vão entregar o projeto final impresso, o relatório, né, eu vou explicar como que eu vou querer, né, como que vocês vão montar esse trabalho final, certo? E, né, eu vou explicar pessoalmente, né, no dia que eu for nos polos, o que eu vou querer, quais os pontos que né, que vocês devem abordar na entrega desse trabalho, e vocês entregam impresso. Então, não vai ter a prova. É um ponto bem importante. Né, não sei se vocês notaram, mas é o projeto, é o pré-projeto, o projeto, né, a participação e o relatório e o relato final. Então, eu procurei fazer tudo isso para não precisar prova, né,
e para vocês verem que se não, né, a questão do exame. Porque quem não alcançar a média com isso não vai ter prova, e quem não alcançar a média vai ficar para exame. Daí o exame, sim, vai ser, né, o assunto que eu abordei aqui nas duas na webconferência, nas atividades e na videoaula, certo? Então, daí o exame vai ser o exame presencial, ok? Mas vocês vejam bem que somando tudo, né, essa atividade e mais atividade, o pré-projeto, dá 120 pontos. Então, fica muito pesado, né, eu não sei, né, vocês têm que ir muito bem em todos os questionários para conseguir, né, para que vocês consigam alcançar a média. Então, não tem a prova, mas vocês vejam que o peso, né, dessa atividade é 120, né, o 100 do projeto final, não vai ter a prova, e mais os 20 do pré-projeto. Então, é bom, é importante que todos participem, é pesado, é puxado, eu sei disso, né, mas nós vamos ter que, né, fazer um sacrifício, né, um curso superior, né, e nós, nesse curso superior, a gente tem que ver que tem as prioridades, nós vamos ter que, né, trabalhar em cima de certos pontos. Perguntando aqui se o relatório terá algum feedback. Sim, eu vou, assim que nós, né, eu já vou repassar o que eu vou querer nesse trabalho, né. A questão do relatório, pessoal, eu acredito que a questão do feedback no relatório fica um pouquinho mais complicado, né, porque vai ser um relatório, algo pessoal. Então, né, o projeto, sim, o projeto terá o feedback. Já o relatório, a questão de fazer um feedback para um relatório, né, como que, né, eu vou repassar as informações que eu quero, né, vai ter o feedback, né, só que eu digo assim, não há como corrigir um relatório, né, de uma forma assim, mais técnica. Mas ao ler o relatório, esse feedback ele será dado da seguinte maneira, mas na saída de campo, na saída que o outro grupo fez e tal, né, faltou algum elemento, né, o que vocês procuraram, foram no centro histórico, né, qual tipo de informação vocês receberam ali, para deixar bem claro, né, qual tipo de informação que vocês receberam. Esse vai ser o feedback. Então, em pelo menos, né, 2 postagens ali, uma para ter o feedback e a resposta daí com as correções elaboradas, né, e daí no final vocês postam, eu vou corrigir, quando eu pegar esses trabalhos eu vou corrigir, e daí eu lanço a nota na plataforma. Ok, pessoal? Então vai ser, né, no local da prova, no lugar de ter prova, né, nós vamos ter essa atividade. A disciplina é prática de campo, e nós vamos ter uma atividade, uma prática de campo mesmo. Com tudo isso que eu trabalhei, com toda essa organização, né, pré, durante e pós a prática da atividade. Okay? Então, no Polo de Paranaguá, eu quero já esse projeto pronto, né, para que eu possa me organizar e saber quais os locais nós vamos, para onde vamos, né, qual o tempo que vai durar, né, quais os materiais que precisa levar, o deslocamento, o gasto que vai se ter, né, porque se ter o deslocamento de barco, quanto tempo que vai levar, e se chover, tem como ir, se não tem, qual é o plano B para fazer essa atividade. Né? Então, tudo isso eu quero que já esteja pronto. O polo de Sarandi também, né, agora eu já estou me organizando bem, né, com a questão dos gastos, eu quero ver, né, como que vai ser feito essa questão do deslocamento, né, quanto que vai sair por pessoa, para ver se a gente precisa, né, como que nós vamos conseguir ver um esquema de se organizar com relação aos gastos, né, então já estou criando uma planilha ali, já estou me organizando nisso, para ver
o que a gente consegue com relação aos gastos, né? Então, né, até quando que eu preciso do projeto? Então, eu acredito que, né, esse projeto ali, uma semana antes da saída de campo, né, a saída vai ser no sábado, então até a quarta-feira então vocês mandem o projeto para que eu possa ler. Tá, okay? Né, nesse projeto eu vou querer, né, o trajeto, o tempo, o gasto, né, os locais, o plano B, é isso que eu vou querer. Tá, okay? Depois nós vamos organizar e reestruturar até o final da disciplina. Eu não entendi aqui, eu tenho que ter o projeto em mãos no dia do projeto? Eu não entendi. Eu acredito que... Então, sim, deixa eu repetir então aqui. Vocês vão ter que ter, né, todo o planejamento para essa atividade. Ok? Vocês devem mandar para mim. O projeto tem que estar pronto no dia da prática de campo, né? Porque como que eu não conheço o local, como que eu vou me localizar e ver? Então, vocês busquem o máximo de informações para que entregue. Depois que ter essa atividade, né, o Polo de Paranaguá está em cima da hora. Então, logo após essa atividade, daí nós vamos trabalhar para que vocês reestruturem todo o projeto, passe pelo feedback para poder entregar no final da disciplina. Sim, no projeto, né, vou reforçar, pessoal, o material que vai ser usado, o que precisa cada um levar, vocês conversam entre vocês, né, nos polos, já vejam exatamente o que cada um vai precisar, o que cada um precisa levar, se vai precisar repelente, protetor, chapéu, né, todo o material, vocês já vejam, já se organizem entre vocês e coloca nesse projeto também para que eu possa me organizar para ir com vocês, né? Eu não posso ir, né, às cegas, num local que eu não conheço, né, e aí que entra a questão do projeto e do planejamento. Eu já tenho que ter uma base do que eu vou me deparar quando eu chegar no polo. Tá, okay? A questão do projeto, né, só um para o grupo. É o mesmo esquema do pré-projeto, só um para o grupo. Tá, okay? Daí, no dia da atividade de campo, eu vou explicar como que eu vou querer esse relatório de experiência, tá, ok? Então, no dia, a questão do projeto, né, é o grupo. O grupo vai entregar o projeto, não precisa todos entregarem o mesmo projeto, tá, ok? Um anexa na plataforma, né, o projeto com o nome de todos os integrantes lá do grupo. Certo, pessoal? Vocês já estão ansiosos, desesperados, mas, né, fiquem tranquilos. Né? Eu já falo, é uma atividade de prática de campo, né, e vocês estão aprendendo a lidar com isso. Os pré-projetos eu recebi hoje os 2 últimos, então eu estou organizando todos, né? Então eu já tenho uma base de quais os locais que eu vou, né, e o horário que eu vou ter que sair daqui para chegar a tempo. Né? Então, né, já está tudo certo. A questão do pré-projeto, eu falei na primeira web, agora eu vou reforçar. Tinha o pré-projeto, que eu ia ver onde que seriam os locais, qual a viabilidade e tudo, certo? Agora eu vou me organizar com relação a essas saídas, eu vou ver aqui
bem certo como que vai funcionar, eu vou repassar as informações para vocês, e daí tem o projeto final, né, pessoal? Não é só o pré-projeto. Né? Lembra que eu falei o pré-projeto ali de 2 a 4 laudas, né? Isso é um pré-projeto. Né? Ele vai mostrar ali, digamos, o essencial. Agora o projeto vai ser mais detalhado, né? Vão ter as imagens, certo? Agora sim vai ser um projeto. Todo o cronograma, toda a distância percorrida, todo o material necessário, o embasamento teórico. Aí sim, isso é um projeto. Isso, vai ter um modelo, eu vou disponibilizar um modelo para vocês do projeto, então, que vai ser o mesmo esqueminha do pré-projeto. Eu vou disponibilizar um modelo para vocês entregarem, para vocês postarem na plataforma e para vocês entregarem no dia da prova. Então, vai ter um modelo, né, podem ficar tranquilos, né, com a formatação, com o tipo de fonte, né, tudo isso vai estar disponibilizado. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vocês podem ficar tranquilos com relação à web, ela vai estar disponibilizada na plataforma, né, com o que eu falei aqui, né, com o que eu reforcei, as informações das saídas de campo, ela vai estar disponível, sim. Pessoal, alguma dúvida com relação às práticas de campo? Peço que vocês procurem perguntar agora já, né, para que a gente possa já deixar tudo resolvido hoje, certo? Vamos aproveitar esse momento, né, para a gente, né, já deixar tudo organizadinho aí, para tirar as dúvidas de vocês. Certo, pessoal? Ótimo. Então, pessoal, a questão da ordem, de qual grupo vai ser o primeiro e qual vai ser o segundo, né? Como vocês são do polo, né, acredito que vocês já têm uma base de qual seria melhor ser pela manhã e qual seria melhor ser à tarde, certo? Então, é importante que vocês se organizem os dois grupos, falam, ó, nosso grupo vai de manhã, né, porque assim melhor, e o nosso vai à tarde. Relatório pós-prática, sim, vai ter o relatório, é justamente esse relatório final. Não vai, eu vou explicar, né, no dia que eu for para o polo, né, nós vamos sentar antes de sair, eu vou explicar bem certinho como que eu vou querer que vocês façam esse relatório final, ok? Mas vai ter o relatório. Né? Vai ter um relatório final ali, né, dessa prática de campo. Com relação à condução, pessoal, isso é importante. Eu quero ver bem certinho como que vai ser, né, como que vai ser a questão do deslocamento, ok? Então, até durante essa semana eu já repasso as informações bem certinho para vocês, como que vai ficar, certo? Alguém perguntou caso não vá na saída de campo. Se não for na saída de campo, vai direto para exame. Okay? Por isso que não tem prova de prática de campo. Não vai ter a prova. Não participou das saídas, não fez o projeto, né, já vai automaticamente para o exame. Né? Como eu falei, a somatória da parte final do projeto e do relatório com o pré-projeto dá 120 pontos. Certo? Então, não vai ter prova, vai ter as atividades de campo, por isso que nós estendemos a disciplina até o segundo bloco desse semestre.
Eu vou explicar a questão do relatório, como que eu vou querer, eu vou explicar no polo, daí, pessoal, com relação ao relatório final. Isso eu optei por falar com vocês, né, pessoalmente, o dia que eu for, né, no dia das atividades, como eu vou querer, e como eu vou querer que vocês façam esse relatório, tá ok? Eu vou explicar bem certinho todos os detalhes, eu já me organizei, como que eu vou querer esse relatório. Vocês podem ficar tranquilos que isso eu quero conversar pessoalmente com vocês. E vai ser uma conversa breve. Podem ficar tranquilos, né? Não vai demorar muito, não vamos se estender muito no polo, a gente se reúne ali, conversa, eu já explico o que eu vou querer, e também, no decorrer, né, nós vamos ter o dia inteiro lá, vamos ficar o dia inteiro, né, participando das atividades, então a gente vai conversando, né, num tempinho que sobra ali, né, num espaço de tempo que dá para conversar. Nós temos ali, já aproveitando para falar, ela se manifestou, né, nós temos uma aluna que é a Bianca, ela é monitora da disciplina, agora uma novidade, né, agora nós, eu até peço perdão que eu não apresentei ela antes, ela é monitora, então ela vai estar aí para ajudar, né, vai dar um suporte aí para nós, ela está aprendendo a trabalhar, ela vai, né, se possível, ela vai participar dessas atividades com o grupo, ela vai estar junto lá para repassar as informações e também para aprender, né, para ver né, como funciona essa organização. A questão aqui, se perguntaram 7 horas da manhã. Pessoal, eu peço que reforcem essa questão do barco, se vai ser às 7 ou às 8, porque eu programei na primeira web que seria às 8 da manhã. Tá certo? Então, às 7 da manhã, daí eu tinha combinado com vocês às 8, mas se não houver possibilidade, então às 7. A questão do barco, a gente pode ter o deslocamento e depois que a gente chega no local, a gente conversa sobre isso, né? Nós vamos ter uma aula de campo. Não, se for às 8 no polo, nós não vamos sair às 9, não vai ser 1 hora. Né? O máximo que nós vamos sair no polo vai ser 8h30. Que vai ter esse espaço de 30 minutos. Isso. Então, 30 minutos é o suficiente para. Então, 8 horas em ponto no polo, ok? Nós ficamos ali das 8 às 8h30, então eu peço que todos estejam às 8 horas pontualmente, né, no polo, se organize para estar às 8, para a gente sair até 8h30, para a gente já começar a atividade. Aqui colocaram uma questão ali, tipo, se der alguma coisa errada. Pessoal, se tem algo que impossibilite de fazer atividade, desde que ela seja justificada, se vê que não é viável participar de uma ou da outra, eu só peço que façam uma justificativa por escrito, né, e apresente lá, ok, para que eu possa, né, me organizar. Se não puder ir numa que não tem condições, por questão de saúde, que só deixa bem explicado que daí não, né, se pode participar de uma e não da outra, então justifica ali o porquê não participou, né, porque daí já é uma outra questão, né, não vamos obrigar ou forçar ninguém que não pode participar, então pode ficar tranquilo com relação a essa questão.
falaram aqui, se não for na atividade de campo, vai direto para exame, né? Porque só a nota da plataforma não dá média suficiente para passar. Então, quem não participar da prática de campo, daí já vai direto para exame. Ok? Então, aí, ótimo, uma pergunta bem importante, né? Como conseguimos ter a certeza de quantos colegas irão participar? Né? Eu vou pedir para que o tutor, né, faça uma lista, né? Eu peço que vocês entrem em contato para ter do número de alunos e quais os alunos, então o nome dos alunos que vão participar da atividade, ok? Então, né, durante essa semana vocês se organizam e passam quais são os alunos, o nome dos alunos que vão participar da atividade, ok? Para a gente ter uma base de quantos que vão. Até com relação ao deslocamento, né, se forem 10 pessoas vai ser um valor, né, se forem 20 vai ser outro valor, já para a gente ter uma ideia. Estão perguntando da ajuda de custo, certo? Eu ainda não tenho essa informação para repassar para vocês, tá? Mas assim que eu tiver, eu já repasso para vocês a questão se vai ter uma ajuda de custo, né, para essa atividade, certo, pessoal? Né, eu já vou antecipando aqui que para o Polo do Paraná está muito em cima, se tiver essa ajuda de custo, não vai sair até o dia 7, né, porque tem todo um trâmite para que seja liberado. Mas eu vou, assim que eu tiver a resposta, eu já passo para vocês, ok? Agora, né, eu já vou reforçar aqui, pessoal, se tiver, né, caso tenha a ajuda de custo, para o deslocamento, vamos ver uma van, né, e vamos todo mundo junto numa van, porque é ruim sair com um carro próprio, né, vai que acontece alguma coisa na estrada, né, e daí? A gente não tem o suporte, não tem o apoio, fura um pneu, né, estoura um motor, ali funde o motor, a gente não tem, né, como cobrir esses gastos, tá ok, pessoal? Então, aqui a questão de Paranaguá, que comentaram, nessa aí do polo até o bairro, né? Se vocês acham que é viável ir de carro próprio, ou se for até a pé, né, se der para fazer uma caminhada, cria o trajeto para a gente fazer, tá ok? Vamos caminhando tranquilamente, isso daí acho que não tem problema. Né, cria um trajeto ali, já vamos passando por algum prédio histórico, né, algum local que... Então, pessoal, acho que mais alguma dúvida? Os outros, o polo de Sarandi e de Baiti, que as práticas serão em junho, né? Então já vai dar para se organizar um pouquinho melhor. Só a questão de Paranaguá mesmo, que tá junto aí com o fechamento do bloco, né, foram as datas que eu consegui para realizar essas atividades, para não bater nenhuma webconferência, né, nenhum feriado, nenhuma webconferência das outras disciplinas, né, foram as datas que eu consegui arrumar,
né, que tinha uma janela para a gente se organizar. Então, né, pessoal, e aí que tá, eu posso ajudar até um certo ponto, mas aí que entra a questão do planejamento e do projeto, né, da organização. Algumas coisas eu não posso, né, ajudar, né, eu não posso estar presente ali, porque eu não sei como que vai ser, aonde que vai, né. Eu só digo que, eu só acrescento que se caso tenha, né, eu vou conversar né, com o coordenador, e caso tenha ajuda de custo, eu repasso para vocês, né. E eu já reforço que se tiver ajuda de custo, o pessoal que vai para a caverna com bota, isso, né. Se vai ter o deslocamento, então, se vai ter ajuda de custos, vamos alocar uma van para ir todo mundo junto numa van só. Então, quem não vai, todo mundo com o seu carro, né, para evitar qualquer problema. Então, pessoal, fiquem tranquilos, né, não fiquem nervosos, eu estou na plataforma, mandem mensagem para mim, passem para o tutor de vocês, né, ele repassa a informação. Agora nós temos a monitora que ela vai observar ali, né, vai repassar as informações para mim também. Então, fiquem tranquilos, tá ok? Vai dar tudo certo. No final vai estar tudo certo. Então, pessoal, o final da web aqui, agora eu programei, né, no final dessa web, para validar a participação de vocês, certo? Eu coloquei um questionário ali, são 5 perguntinhas, né, como eu sempre faço para validar a participação. Então, são 5 perguntas referentes à web, direcionados, né, à web, certo? Vocês aí, ele vai abrir, né, às 20h45 e vai até às 23 horas, vai aberto esse questionário. Então, né, eu peço que vocês, né, respondam aí, porque depois das 23 ele fecha, e mesmo se assistiu a web e não fez o relatório, daí não vai ter aquela nota da participação. Então, eu estendi aí esse questionário para vocês, né, aí essas 2 horas, 2 horinhas aí para vocês responderem esse questionário, tá ok, pessoal? Então, são 5 perguntas, os 5 pontos para validar a participação de vocês na webconferência. Volto a reforçar, pessoal, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo nessa atividade, eu vou estar lá, eu estou na plataforma, eu ajudo vocês, certo? Eu senti que poucos vieram me procurar para tirar dúvidas, né? Mas eu estou na plataforma, fiquem tranquilos, ok, pessoal? E dia 7, lá no Polo de Paranaguá, nós nos encontramos, né, para realizar essa atividade. Então, muito obrigado, um bom estudo a todos, aí um bom fechamento de disciplina para vocês, eu desejo um excelente curso, nós vamos nos encontrar aí mais vezes, né, principalmente nas saídas, nós vamos conversar pessoalmente, certo? Então, fica aí o meu boa noite para vocês, eu espero que tenha reforçado, batendo sempre na mesma tecla do projeto, da organização, né? Mas eu acredito que é algo de importante que vai acrescentar muito para vocês, né? Esse estresse que vocês estão passando aqui agora, né, na organização do projeto, vocês vão ir se acostumando, se familiarizando de como é ser professor, né? Qual é a vida de um professor, né? Então, uma boa noite a todos, pessoal, né? Aí tenham uma excelente semana, e reforço, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição, estou na plataforma, né, para ajudar e auxiliar vocês, tá ok?